Então, você quer passar dessa pintura para essa e não sabe como? Você está cometendo 3 erros super fáceis de consertar para elevar a sua pintura para um outro patamar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diana Magalhães e por aqui eu te ensino a pensar aquarela de um jeito diferente. Vamos pintar no tecido. Então, vamos supor que você quer pintar uma árvore. Então, você provavelmente vai fazer uma mistura de verde, que você sabe que é amarelo com azul. Vai fazer uma mistura de marrom, que é a mistura das 3 primárias, amarelo, vermelho e azul. E aí, você limpa o seu pincel. Vou pintar sem risco, tá? Não teria problema você pintar com risco, não. Então, vamos supor que você começa aqui, ó. Você imagina que a árvore tenha muitas folhinhas. Você começa a fazer as folhas da árvore. E aí você pega o marrom para fazer o tronco, um pouco mais de verde para fazer uma grama. E aí você olha para essa pintura e fala: tá, tudo bem, é uma árvore, né? Tá claríssimo aqui que é uma árvore. Mas você queria levar isso para um grau de realismo um pouco maior. Então, o que a gente percebe nessa imagem aqui que a gente pode melhorar? Primeiro eu tenho aqui, ó, pinceladas muito secas. Então, significa que eu tenho, ó, pouca água. E porque eu tenho pouca água, você percebe que eu tenho poucas conexões. E isso tira uma característica fundamental da aquarela, porque a aquarela é uma técnica aguada por definição. Então é importante que haja uma fluidez, um movimento, uma conexão no desenho que te remeta à técnica. E quando você olha para esse desenho aqui, você percebe que está tudo muito engessado, muito duro. Até aqui, ó, onde eu tenho o encontro de 2 pigmentos diferentes, percebe que não há fusão entre eles, mesmo estando tudo úmido? Isso é porque está faltando água na minha pintura. Então, o primeiro erro é você usar pouca água. O segundo erro é você usar cores muito saturadas. Olha o que acontece. A saturação desse verde torna esse verde muito pouco natural. Na natureza, a gente não encontra um verde tão saturado assim. Raríssimas vezes na natureza, inclusive, a gente encontra cores muito puras, muito saturadas, exceto quando são bichos venenosos, por exemplo, por uma questão biológica. Mas as folhas, elas não têm esse nível de saturação, né? Então, você precisa trabalhar com cores mais dessaturadas para ter um resultado mais realista. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre verdes, como fazer verdes mais realistas, e aí eu vou deixar o link no final para você assistir. E o outro problema que eu enxergo aqui é que é uma pintura muito chapada, uma pintura com baixo contraste. Se você tirar uma foto dessa imagem e colocar no modo preto e branco, você vai perceber. Vou fazer o teste para você ver. Percebe aqui, ó, como que na imagem que a gente fez, eu não vejo muita variação de tons, como é que tudo parece igual? Então, agora a gente vai tentar consertar de uma forma muito simples esses pequenos detalhes, tá? E tentar fazer a nossa árvore um pouco mais fluida e mais realista. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai preparar o verde. Eu vou partir desse verde aqui, ó. Coloquei amarelo nele. Estou fazendo um pouco mais de pigmento, tá? Coloquei o verde. Só que agora, ao invés de ficar nesse verde aqui,
e vou acrescentar um pouquinho de preto, ó. Um pouquinho de preto. E aí, eu vou chegar nesse verde aqui. Olha, consegue ver como que esse verde é muito mais natural que esse? Então, vamos trabalhar com este verde aqui. E aí agora, olha, eu vou usar muita água. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diluir esse pigmento aqui, ó, para deixar ele bem clarinho. Mas agora, com muita água, eu não vou pintar folhinha por folhinha, não. Eu vou fazer uma massa de folhas que eu vejo. Se você fizer assim, ó, quando você estiver olhando para uma referência, você quase fechar os olhos, cerrar os olhos assim, você vai conseguir enxergar uma forma, uma massa, uma coisa meio ameboide assim. É isso que você precisa pintar, a forma como um todo, e não folhinha por folhinha. E quando eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, repare que eu deixo alguns espaços em branco e que eu também não faço uma forma super redondinha, nem completamente simétrica, né? Ó, coloquei com bastante água aqui, eu tenho essa parte toda úmida. E agora eu vou pegar aquele pigmento que nós fizemos e dar bastante carga no pincel. O que que é isso? Eu vou rodar o meu pincel no godê e encher bastante a barriguinha do meu pincel, esse reservatório do pincel de pigmento, que é isso que eu preciso, ó. Para quando eu encostar aqui, tá vendo? A fluidez da tinta, como que o pigmento agora corre solto, ó. É isso que eu quero, é essa mancha que eu quero, que é super característica da aquarela. Isso me dá mais contraste. Vou pegar esse verde um pouco mais escuro que já tinha aqui, que é quase um preto, e vou colocar um pouco mais embaixo, para variar também os tons. É muito importante variar os tons, ó. E que eu não preciso fazer folha por folha, ó. Um pouquinho de pinguinhos que eu faço já me dá a sensação de que aqui eu estou falando de folhagem. E aproveitando que está tudo muito úmido, eu vou pegar aqui o marrom e já fazer essa conexão, ó. Eu deixo acontecer essa fusão das cores aqui. Isso é bem-vindo na aquarela. E aqui eu vou pegar água pura. Então, tá vendo como eu trabalho com muita água? Vou colocar aqui, ó, o verde que eu tinha preparado. E ainda venho com um pouco daquele mais escuro para fazer a sombra. Até engrossar um pouquinho aqui o meu tronco. Ó. Peguei até um pouquinho de preto aqui para dar contraste em mais alguns lugares. Ó. E agora vamos secar para a gente ver a diferença? Bom, veja agora a diferença de resultados, como que aqui a gente tem uma pintura muito mais fluida, porque ela tem mais água. Nós temos cores mais realistas, porque ela é menos saturada. E a gente tem mais contraste. Eu vou te mostrar com a foto, ó. A diferença entre as duas. Olha, quando a gente coloca no modo monocromático, a gente consegue ver claramente como a pouca variação de tom aqui e como aqui, ó, os brilhos estão num tom muito mais alto, né? Num valor muito mais alto. E as sombras, aqui eu tenho meio tons, aqui e aqui eu tenho tons mais baixos, então eu tenho um contraste muito grande entre elas. Eu também consigo aqui, ó, ter mais variação dos tons e cores muito mais realistas, porque eu estou com a paleta menos saturada. E por causa da água, eu tenho muito mais fluidez, então eu tenho conexão na mancha. Então, visualmente, essa imagem aqui, ela é mais atraente, mais complexa do que esta aqui.
Significa que fazendo do outro jeito está errado e que você errou a vida inteira? Claro que não. Todo mundo começa de algum lugar e eu também já fiz isso. O meu convite aqui é para que você tente fazer um pouquinho diferente, colocando um pouquinho mais de água, fazendo tons um pouquinho menos saturados e trabalhando mais esses contrastes. Lembre-se que para trabalhar o contraste você vai ter que usar muita água e depois o pigmento bem concentrado e trabalhar na técnica de úmido sobre úmido, porque aí a mancha vai acontecer, o degradê vai acontecer mais naturalmente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, me siga para outros conteúdos como este. A gente tem vídeo aqui toda semana, então inscreva-se no canal para você não perder as novidades e siga em outras redes sociais. E se quiser saber um pouco mais do meu curso de aquarela em algodão, o link está aqui na descrição. Até a próxima!